Voltei. Oi, gente. A minha internet tá oscilando um pouco, tá chovendo bastante aqui. E aí, quando chove, a internet começa a cair. Mas vocês vão me dando um ok se isso acontecer, que eu vou tentando me ajustar aqui, até porque é minha primeira vez. Então, eu vou deixar vocês entrando, vou convidar já os nossos missionários que vão estar com a gente hoje. Então, sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou a Keren. Hoje não é o pastor Gerson que está aqui, mas com muita alegria recebi o convite dele para fazer essa live com os missionários. Então, hoje de uma forma muito especial. Eu vou fazer o convite aqui, eu tô me ajustando, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live, então eu tô me ajustando aqui. Deixa eu fazer o convite para os nossos missionários que vão estar com a gente. Vamos ver aqui só um pouquinho. Aqui, nossa missionária entrou. Deixa eu convidar ela. Vamos esperar ela aceitar. Então, muito bem-vindo para quem está entrando agora. E hoje nós estamos com os nossos missionários de Guiné-Bissau, pastor Enéas e a Dassaelen. Deixa eu ver se eu vou falar o nome certo. Tô aguardando ela, então, eles aceitarem lá em Guiné-Bissau. Vamos aguardar um pouquinho. Para quem tá entrando agora deve estar curioso, né? Que não é o pastor Gerson, então eu vou falando aqui para vocês irem se identificando comigo. Meu nome é Keren, eu faço parte da Betel de Porto Alegre, sou filha de pastores, vivi um pouco integral no campo antes de casar, então, nossos missionários aí, que alegria! Olá, boa noite. Olá, queridos, boa noite! Tudo bem? Falou o nome certinho. Olha! Então tá bom. O meu é difícil também as pessoas falarem certo, né? Então, que bom. É Que algo hora é difícil de agora aí? acontecer. Agora são 11h03. Ah, tá. Não é tão tarde. Aqui no Brasil, 8h04, por aí. Então tá, muito bem-vindos. Que alegria ter vocês conosco nessa noite. Fiquei muito feliz para poder escutar vocês, do que vocês têm para nos contar do que está acontecendo em Guiné-Bissau. Eu vou apresentar vocês um pouquinho, mas vou deixar vocês falarem mais. Então, está aqui o pastor Enéas, José, a Daçaela e sua esposa, que são de Maceió, e o Léo, que ele não está aí no vídeo, deve estar dormindo essa hora, né? Não? Então Tá tá, dormindo, e ele o dorme Léo. bem cedo. Então tá bom. Os nossos missionários, eles estão em Guiné-Bissau e há 3 anos têm a parceria, então, com a Secretaria de Missões, e trabalham há 12 anos com a Jocum. E eu quero que vocês agora se apresentem. Eu recebi aqui várias informações de vocês, mas eu quero que vocês se apresentem para nós, contando um pouco dessa história aí, do que vocês fazem em Guiné-Bissau, como vocês atuam aí, e depois a gente vai desenvolvendo para nos contar sobre a pandemia. Tá Fiquem à ok, vontade. então. Me chamo Daça Ellen, mas fica mais fácil chamar de Ellen, para quem não consegue chamar o nome, né? E sou casada com Enéas, vamos fazer agora 10 anos de casado. Nos conhecemos em um curso de missões e o Senhor realmente confirmou no nosso coração a nossa trajetória em missões. Nós chegamos aqui há 5 anos atrás, em Guiné-Bissau. Fomos para o leste do país, uma cidade chamada Gabo, porque nosso chamado é trabalhar com povos muçulmanos. Lá, 90% da população é muçulmana e nós aprendemos muito. Passamos 3 anos em Guiné-Bissau. Hoje estamos em Bissau, na capital. Amém, glória a Deus. Eu vi que vocês fazem um trabalho ali com treinamento de professores, aulas de culinária, né? Eu fiz o curso da APEC lá em Mariporã, Aham. capacitei, e fiz outro curso em Recife, Criança em Risco. Esse curso ele capacita você a trabalhar com crianças em situação de risco, que é o que muitas crianças que passam aqui em Guiné-Bissau. Entendi. Aí eu juntei esses dois cursos e nós damos treinamento para professores
na área de abuso, orientando sobre Uhum, abuso, como trabalhar com a criança, como tratar. Então, uhum. nós fazemos essa, e temos uma parceria com a PEC daqui, que uma vez por mês nós damos treinamento a professores também, de escola bíblica. Entendi. Eu faço um pouquinho de tudo também, auxilio Enéas, mas Ah, meu principal trabalho é discipulado com meninas. A gente atende algumas meninas em situação de risco também, uhum, e a gente atua bem próximo a elas. Alguns projetos na área de culinária, outros de costura, também na área de microcrédito e empreendedorismo. A gente trabalha na área de alimentação, então a gente uhum. consegue confeccionar salgados, pizzas, e com esse dinheiro a gente consegue fazer com que os projetos aqui tenham um custo menor, né? Ainda não são autossustentáveis, mas estamos chegando lá. Amém, glória a Deus. Então tá, novamente bem-vindos. E eu sei que nós estamos vivendo esse momento, né, agora completamente diferente, né, na nossa realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu pensando, quando eu comecei a ver fotos de vocês no Instagram, até depois, para os irmãos, se quiserem ver, vocês compartilham bastante, isso é muito legal. As fotos que vocês postam ali do dia a dia. Então, vendo as dificuldades que vocês têm também, e eu imagino que nesse momento de pandemia aumentou muito mais, né? O trabalho de vocês, pelo menos para nós aqui no Brasil, como igreja, esses dias eu até comentei tanto com os meus pais, que são pastores, quanto o nosso pastor aqui, que o trabalho dobrou, né? Porque são muito mais atividades para realizar. Então, eu queria saber de vocês como vocês têm atuado nesse momento, especificamente de pandemia, na localidade, na comunidade que vocês estão. Olha, no primeiro momento foi um susto grande, né? Diante da pandemia, a gente vinha de um ritmo bem ativo. Sim, travou um pouquinho. Travou um pouquinho ali, irmãos, para eles. Ela tinha me comentado que estava chegando um temporal, então estavam preparados, inclusive, já com velas, alguma coisa assim, porque se faltasse luz, para que eles pudessem manter a conexão. Mas vamos aguardar um pouquinho, então, que eu imagino que deve ser. Vocês venham me dando um feedback. Vou convidar ela novamente para entrar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Essas conexões, ainda mais em outros países, né? E a temperatura, o tempo também nos atrapalha um pouquinho. Hoje eu confesso que eu também fiquei com medo por causa da chuva, a minha internet ela oscila bastante, mas tá nas mãos de Deus, né? Então vamos só aguardar ela entrar, que eu já faço novamente o convite. Vamos só aguardar um pouquinho. Ainda não. Quem quiser depois acompanhar o Instagram dos missionários, eu vou pedir, depois eu vou escrever aqui, vou deixar, para que vocês vejam o trabalho que eles têm feito. E eu sei que agora na live eles também vão desenvolver, se Deus quiser, eles vão conseguir voltar para a nossa live hoje, mas eles têm feito um trabalho bem especial com confecção de máscaras. E isso me chamou muito a atenção, distribuição também de alimentos, cestas básicas e entre outros insumos assim que eles têm trabalhando incansavelmente. E seria bem interessante a gente escutar deles, né, essa parte, mas vamos ver se eles conseguem a conexão. Ela não conseguiu aqui entrar ainda. Deixa eu tentar chamar. Vamos aguardar um pouquinho. Eu sei que tinha alguns irmãos de Maceió, né, lá de Alagoas, a cidade deles também, que acredito que estão assistindo, estavam já compartilhando também.
para participarem, né, da live que eles tinham divulgado. Então, eu estava ansiosa também com a minha primeira live aqui, para acompanhá-los, os testemunhos que eles tinham para contar. Mas vamos tentando. Minutos antes de nós iniciarmos aqui, ela voltou. Eles voltaram. Vamos ver. Conseguimos. Ela me disse, irmã, aê, voltaram! Conseguimos. Que bênção! Ai, gente, vou responder a pergunta rapidinho, tá? Fica à vontade, É, pode falar. então, nesse período de pandemia, a gente tem atuado basicamente de forma emergencial. Inicialmente, a gente não tinha realmente o que fazer, nem como, mas aqui as pessoas elas compram e comem todos os dias. Elas trabalham, levantam e vão atrás do que comer. Então, com a pandemia, o país parou, né? O transporte público e tudo mais. Então, as pessoas realmente precisaram de ajuda emergencial, os nossos irmãos, a nossa igreja, os abrigos que a gente trabalha. E a gente começou com 200 quilos de arroz, foi uma oferta nossa mesmo. E assim, Deus multiplicou isso de uma forma maravilhosa. Estamos, já alcançamos a meta de 4.000 quilos de arroz, né? 4 toneladas. A produção de máscaras também, eu não sabia costurar, mas eu tinha uma máscara aqui, estava aprendendo. Confesso que as primeiras ficaram muito ruins, né? Coitadinho da orelha de quem começou a usar, mas a prática fez o negócio ficar melhor. Então, a gente conseguiu passar as 1.200 máscaras para mais de 4 trabalhos diferentes aqui. E o Senhor realmente foi abençoando. E a gente teve, nesse período de pandemia, também uma grande perca, que foi o falecimento do seu Manuel Rodrigues. Ele é o líder da Associação Guinense de Reintegração e Reabilitação de Cegos, da Guiné-Bissau, e nós trabalhamos com esse orfanato, com parceria, apoiando, somos voluntários, há 3 anos, e desde que ele faleceu, antes um pouco, na verdade, desde o início da pandemia, deixou de vir as ajudas de fora para esse orfanato, então as crianças estavam passando bastante necessidade, ainda estão, e a gente tem feito realmente assim, o que pode. A gente já conseguiu mandar 4 remessas de alimento, mas são 138 bocas, sabe? Aqui o consumo base é o arroz, então você chega lá com 200 quilos de arroz e só cabe em uma semana. É bem, bem difícil, assim, a questão da necessidade local, né? Sim. E assim, a gente realmente tem buscado em Deus, né? A gente conseguiu também continuar o projeto que a gente tem de trocar todos os colchões, do orfanato de Gabo, conseguimos trocar e encapar todos os colchões. Amém. E agora estamos com esse novo desafio de encapar todos os colchões e entregar colchões novos, porque a maioria das crianças ainda são pequenas, os colchões muito velhos, então as crianças estão com muito problema de pele. E aí o Senhor realmente tem abençoado, multiplicado. Não posso dizer assim, a gente começou porque tinha, não, a gente foi cada semente que foi plantada, o Senhor foi dando crescimento. Amém. Foi multiplicando e continua fazendo isso. Amém, glória a Deus. E eu imagino, né, que eu já havia comentado que já é uma dificuldade, né? Vocês já trabalham com poucos insumos muitas vezes, né? Em orfanatos, com as mulheres. Então, neste momento de pandemia, em que há uma necessidade muito maior também, eu acredito que a dificuldade tenha aumentado para vocês também trabalhar, né? Com maior liberdade também para poder sair, que nem a irmã disse, de transporte. Foi uma coisa que para nós aqui no Brasil também aconteceu. Nós ficamos sem transporte, então dificulta bastante também. E o maior desafio que vocês tinham antes da pandemia e que vocês têm agora? Qual o maior desafio? Porque eu acredito que todo missionário na sua comunidade, na sua localidade, ele tem desafios e muitas vezes uns são maiores que os outros. São os pequenos desafios e os grandes desafios. Mas qual era que vocês tinham antes e neste momento de pandemia que vocês estão vivendo em Guiné-Bissau? Assim, a situação em si não mudou tanto, né?
A gente aqui trabalha com essas ações, mas a gente costuma iniciar etapas e concluir. Mas a maior dificuldade foi realmente em relação ao transporte, que nem o transporte público estava funcionando. Olha quem chegou por aqui. Oi, Léo! Ai, meu Deus, que fofura! Boa noite. Ai, que Ele tá com sono. Não vai rolar uma boa noite agora, não. amor! Realmente a falta do transporte, né? A gente não tinha carro para comprar o arroz, comprar as coisas, e tinha muitas vezes que ir andando, eu pedi ajuda de algumas pessoas, porque só ficou funcionando transporte particular, né? Então esse foi um dos maiores desafios. E, inclusive, aqui as pessoas moram muito nas aldeias, né? Tabancas, chama Tabanca, aldeias. Então, o pessoal vem tudo para a capital ou vem mais para a região que vem comprar comida para levar. Então, o pessoal ficou realmente ilhado com o que tinha. Quando a gente vai levar o arroz para Tabanca, as pessoas já estão, assim, realmente desesperadas, ansiando aquele arroz. A gente foi muito indagado, porque no início, as primeiras cestas, a gente estava dando só o arroz, sacos de arroz para cada família. Uhum. E aí a Cosmovisão aí do Brasil fala, ai, missionária, mas só o arroz. Gente, o arroz aqui é a base, né? Infelizmente, o feijão, outras coisas que para nós aí compõem uma cesta básica, isso não é a realidade daqui. As famílias Sim. são muito grandes. Uma família aqui, em torno de 7 pessoas, consome 100 quilos de arroz por mês. Nossa. Isso economizando, porque é a base da comida. Eles comem o arroz de manhã, eles comem o arroz à tarde, eles comem o arroz à noite. Então, assim, não é que nem no Brasil, que a gente come a mistura, o arroz, o feijão. Não, aqui é o arroz, né? E a mistura normalmente é um molho, é um caldo, é um peixe, para dar um sabor naquele arroz ali. Sim. Mas, assim, as dificuldades foi realmente em relação ao transporte, como ainda tem. O governo tomou medidas muito severas desde o início, e isso foi muito bom para evitar a proliferação tão grande aqui na Guiné-Bissau. Agora, infelizmente, as coisas estão aumentando, né? A situação está saindo um pouco mais do controle, mas se não tivessem sido tomadas essas medidas, a gente está quase há 4 meses aqui de quarentena, decreto sobre decreto, nada funciona. Aqui o pessoal não tem condições de usar álcool em gel, lavando a mão com água com sabão e água sanitária. Então, para onde você vai, tem os baldes com água sanitária dentro. Às vezes você vai sair, a roupa tá toda manchada de água sanitária, que você vai lavar a mão e acaba manchando a roupa. Sim. Né? Já faz parte agora do guarda-roupa a nova coloração. Mas mesmo com toda essa dificuldade, o pessoal tem se esforçado bastante. Amém. Não é normal também, né? Acho que tanto, não só aí, claro, para nós também essa questão de álcool gel, tudo dificulta. Então, a gente sair de um lugar para outro e ter o costume de passar o álcool nas mãos, e você também não tendo o álcool dificulta mais, né? E essa questão que vocês falaram, que tá de quarentena já há 4 meses, tem muitos casos aí em Guiné-Bissau. Como está essa questão de propagação do vírus e também de saúde, né, em hospitais, enfim? Olha, atualmente já passa dos 1.600 casos. Não são muitos casos, mas considerando que o país é bem pequeno, sim, são muitos casos. Atualmente foram 25 óbitos. O que mais preocupa aqui é que o país realmente ele não tem condições mínimas, básicas de tratar as pessoas, né? Já tá faltando oxigênio, não é nem respirador, tá faltando oxigênio, entendeu? Respirador, eu não sei informar, mas o número que tem não deve chegar nem no máximo 10. Mas se não tem nem oxigênio, imagina o respirador. Sim. Né? Brasileiros aqui já tiveram 3 pessoas que foram infectadas, inclusive o meu esposo. Ele precisou socorrer um missionário que estava no interior, que já estava em estado bem grave, e aí ele foi socorrer e teve contato de levar para o hospital e de ficar 13 dias levando a comida, e aí, como nós não tínhamos transporte, ele realmente se infectou no caminho, mas desde o início que ele começou a dar esse apoio a esse missionário, ele ficou isolado da gente, né, da família, e ficamos 25 dias longe dele. Foi muito difícil. Imagina. E
A casa toda também teve que entrar em quarentena. Sim. Então, fora ele, quando saiu o resultado, a casa toda ficou mais quase 17 dias, porque ele estava assintomático. E, na verdade, ele só conseguiu fazer o exame porque foi a pedido da Embaixada do Brasil. E como o missionário testou Sim. positivo, as duas pessoas que socorreram tiveram que fazer, mas ele estava totalmente assintomático, Uhum. Glória a Deus. graças a Deus. Uhum. Mas aí ainda não saiu também o resultado dos exames da segunda análise, né, para ver Uhum. se ele ainda está. Mas aqui também eu e Léo também fizemos Sim. e mantivemos a quarentena assim o máximo de tempo possível. Sim. 25 dias, Senhor, tem misericórdia. Tem que, Difícil. tem que passar. É, tem que passar. E eu imagino também, né, a dificuldade de vocês de não ter o contato ali, né? Porque normalmente quem tá. Eu não tive, graças a Deus, ninguém próximo a mim contaminado pelo vírus. Ainda mais ficar nesse período isolado, até mesmo dentro de casa, quem fica dentro de casa isolado num quarto é muito difícil para quem tá passando. Mas também nesses momentos a gente vê a bondade de Deus, de tantas pessoas hoje, né, que estão com os sintomas tão graves, né, muitos levando à morte, e vocês, né, o missionário que foi contaminado sem nenhum sintoma, e vendo a bondade de Deus também na vida de vocês, agindo na vida de vocês, porque, querendo ou não, vocês têm contato com muitas pessoas, né? No momento que você sai nas casas, nas aldeias, vocês têm contato com muitas pessoas. Mas glória a Deus, né, que foi assintomático e que estão aí bem, graças a Deus por isso. É verdade. São realmente tem repousar a graça dele sobre as nossas vidas. E eu confesso que eu vendo as fotos de vocês ali, eu acompanho um pouquinho no Instagram e de outros missionários também, e toca o meu coração, meu Deus do céu, a gente se desfaz, né, de tudo que a gente de tudo que a gente tem de material para fazer a obra. E nesse momento, assim, em que o mundo clama, né, por tanta paz, que é o que o mundo quer, e agora por tanta cura, que é o que o mundo anseia, e vocês aí trabalhando incansavelmente, que nem vocês falaram, é arroz, eles só queriam, é só arroz, né, que é a base, tão diferente de nós aqui. Né? Então, a diferença cultural também muito grande, mas eu sustentando vocês em todas as coisas. Eu queria perguntar para vocês das dificuldades que o povo guinense, deixa eu ver se eu estou falando certo, é guinense, isso? Guinense. Guinense, então tá bom. Guinense. Sabendo as dificuldades que o povo guinense ele enfrenta, todos os dias, né, já antes da pandemia, que a gente sabe, mas que ensinamento poderia trazer para nós, igreja brasileira, povo brasileiro? Que ensinamento vocês poderiam trazer do povo guinense para nós aqui no Brasil? Eles conseguem sobreviver com muito pouco. Um salário aqui é a média de R$ 200, R$ 210. Quem trabalha, porque não tem um trabalho. Geralmente é na lavoura, na plantação que eles conseguem ter a renda. Nesse momento agora é o momento que eles conseguem mais dinheiro, que é no caju, no coco do caju. Uhum. O país é um dos países que mais produz, então eles vendem muito, só que nesse tempo agora está complicado, porque você não pode nem ir de um lugar para o outro. Então está tendo essa dificuldade. E o porto do país também está fechado para exportar o coco. Então baixou muito o preço do coco de caju aqui. Isso influencia com a economia do país. Entendi. Mas com essas dificuldades todas, e a geografia do país também é diferente. As cidades, geralmente, ela tem um centro comercial e tem várias aldeias ao redor dela que as cidades são rodeadas de árvores, justamente de plantações e florestas. Então, as aldeias ficam ao redor. Então, tem cidade que ela está lá, no centro comercial, e tem umas 800 a 600 aldeias ao redor. Nossa. Então, deixa ela... Vai lá atender o Léo. Tá bom. Aí... Então, há essas dificuldades. No nosso caso, que nós passamos 3 anos no leste do país, em Gabo, a dificuldade nós vimos muitas as meninas, que é o casamento forçado. Aqui, a forma de casar é diferente um pouco. Sim. Assim, geralmente, o que faz? O homem
o rapaz que se interessa pela menina, ele não fala para ela alguma coisa. Ele vai até o pai e fala o interesse dele. Então o pai ele vai cobrar o dote. O dote é como é que vai ser a festa do casamento e também o valor que ele fala. Então ela casa. Então às vezes ela está com 12, 13 anos e casa com uma pessoa com 30, 30 e poucos. E aqui no país é proibido o casamento com mais de uma mulher. Só que é normal o homem ter mais de 2, 3 mulheres casadas. Como é uma cultura muçulmana, né, pode ter até 4. Não é legalizado porque não é contra a lei, mas eles na cerimônia deles mesmos eles fazem esse casamento. E as mulheres sofrem muito porque é muito trabalho. Então a mulher trabalha muito. Tem mulher que faz o quê? A mulher ela vai pela plantação, ela ajuda na plantação, colhe, no outro dia de manhãzinha, se ela mora na aldeia, ela pega uma bacia grande assim, com tomates, por exemplo, com legumes, bota na cabeça, aí coloca, se tiver um filho, bota um filho aqui, encola no pano aqui, vai atrás, os outros vão andando, meia hora, 1 hora andando até chegar no centro comercial, que é a cidade assim, vende, compra aquilo que ela precisa, chega em casa umas 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, aí vai fazer a comida, aí vai pegar água no poço lá, que joga o balde e puxa, para botar na casa de banho, que é o banheiro, para o homem tomar banho e tal. E essa é a rotina dela, do dia a dia. Mas se você vai numa igreja, você vai ver lá eles louvando, agradecendo a Deus por tudo, pela vida deles, agradecendo por respirar, agradecendo por Deus dar a oportunidade de eles estar lá, agradecendo ao Senhor. Então, a alegria, eles são muito alegres. E uma coisa que eu aprendi com um professor é a forma dele comer, a forma que eles comem. Muitos, a grande parte, nessa parte, eles têm uma bacia grande assim, e essa bacia come 5 a 6 pessoas ao redor dela, né? Senta ao redor e come. Aí ele disse que é muito bom porque esse pastor veio para o Brasil, ele dizia, no Brasil você tem uma mesa, e na mesa tem o feijão, o arroz e tal, então se chegar alguém, você tem que levantar e botar o arroz, o feijão, e a gente não. A gente chama a pessoa, vem aqui, ele senta no meio da roda lá, pega a colher dele e começa a comer. Então eles são bem receptivos, eles dividem muito tudo, tipo assim, não existe na casa, não existe tipo assim, isso aqui é meu. Não, se você não está usando, o outro usa, o outro vai usar, porque uma coisa é para todo mundo. Então tem muito isso de pouca individualidade, é muito coletivo eles. Sim, e aí são ensinamentos, né, que infelizmente, talvez porque nós estamos tão acostumados aqui no Brasil a ter as coisas, estamos tão acostumados a talvez até mesmo, claro que agora, nesse momento de pandemia, foi um choque para nós pararmos de ir até o templo, né? Nosso método de igreja mudou, né? Hoje a gente vive uma igreja online, completamente online. O que nós estamos fazendo hoje aqui era diferente, a gente não tinha esse costume no início do ano, né? Então, parece que isso nos mostrou também a valorização, para nós valorizarmos esse momento. Diferente do povo aí que vai para a igreja com muita alegria. Não que a gente não faça isso, mas às vezes o costume, né? A gente se acostuma com aquilo ali. E nesse momento, nós, como igreja, entendemos a alegria que nós devemos nos envolver na obra, né? Eu vi um testemunho uma vez, eu não lembro bem agora, eu sei que era da África, mas alguém me contou que esteve na África dizendo assim, que viu o testemunho de uma irmã que agradeceu a Deus na virada do ano. Foi uma amiga minha que foi viajar para a África, em Burkina Faso. E ela disse, agradeceu a Deus porque naquele mês ou naquele ano ela não teve comida, mas ela teve água para beber. E aquilo falou tanto comigo da nossa diferença, né? De tanto que nós temos que aprender, né, com vocês que estão aí vivendo isso dia a dia. E o que me traz mais alegria nesse momento é escutar justamente isso de vocês. Que povo alegre, que chega na igreja com alegria, exultando ao Senhor, louvando, mesmo em meio às dificuldades, mesmo, né? Tendo que trabalhar tanto com essa alegria no coração de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, independente das dificuldades. E eu queria saber, como igreja, como vocês estão vivendo esse momento como igreja aí em Guiné-Bissau? Nós trabalhamos com implantação de igreja. O que acontece? Nós acabamos, acho que há uns 5 meses atrás, de terminar a implantação de uma igreja e iríamos começar uma próxima. Já estava tudo certo, nós fomos para um bairro afastado da cidade, onde tem uma aldeia de um povo que se chama Balanta, né? Uma etnia chamada Balanta. E conseguimos uma casa de uma irmã que morava na capital e agora estava nesse bairro, nesse lugar.
e ela tinha uma casa do lado que estava construindo. Só tinha um teto, não tinha porta, não tinha janela, mas dava para começar. E ela cedeu, ela disse, não, vamos trabalhar. E no dia que nós marcamos para começar, uma semana antes, aconteceu o lockdown, que fechou tudo, então não tinha como mais começar o trabalho. Então nós paramos esse trabalho, não começamos ainda, né? E é um lugar muito bom, porque a casa da irmã fica no comecinho da estrada, tem a estrada principal, aí tem a casa da irmã, e você descendo uns 10 minutos, tá a aldeia lá, tá a banca. Tem umas 300 pessoas, Nossa, são famílias lá, e a gente já ia começar com futebol, ela ia começar a trabalhar com as mulheres, íamos começar a evangelizar aquela aldeia. que benção. Só que, infelizmente, demos uma parada, né? Sim, Vamos esperar para a gente conseguir resolver, que, infelizmente, não sabemos quando, sim. para começarmos o trabalho. As mulheres ficaram chamando a minha esposa, não, vamos começar, tal, e nós ficamos muito... nós gostamos muito, nós começamos a implantar a igreja e gostamos muito aqui, Sim. porque é muito, muito bom, muito gostoso você implantar aqui em Guiné-Bissau. Eu imagino porque o povo recebe com alegria vocês, né? Recebe essa alegria que o irmão falou de até mesmo de comer junto, de receber, recebe com alegria. Então, acredito, eu não sei essa questão de para falar de Jesus tão abertamente, se aí vocês conseguem para propagar o evangelho de forma mais clara. Se vocês conseguem fazer isso normalmente, tanto antes de pandemia e agora pós-pandemia, essa questão de evangelização. O que acontece? Esse povo que a gente tem que trabalhar, que é o povo Balanta, eles são um povo que tem a religião africana, então não é fechado como o muçulmano, né? Mas você consegue entrar em aldeias muçulmanas de que forma? Na forma da educação, você pode implantar uma escola, ou na parte da saúde, nós temos um trabalho que nós vemos com crianças desnutridas. Então, a cada 15 dias nós fazemos a pesagem delas e dava uma papa especial para elas. E nesse tempo eu contava umas histórias bíblicas. E era um povo mandinga, um povo que veio do Mali lá, trazendo o islamismo. Então, eles são bem islã, mas eles abrem a aldeia para nos receber. Nós passamos o filme Jesus no idioma deles, lá no dialeto deles. Foi muito bom, eles amaram, porque eles nunca tinham visto isso. Entendeu? A energia, na região que eu estava lá, em Gabo, não tem energia. Então, eu fiquei morando numa base missionária. Nessa base missionária, nós tínhamos um gerador que gerava energia de 7 da noite a 10 da noite. Eram 3 horas por dia. Então, o Léo era pequeno, eu não tinha nem medo de tomada. Ele podia ficar lá tranquilo, porque não tinha energia nas tomadas. E quando chegava a energia, ele estava dormindo. Então, era uma coisa que eu me preocupei, foi com energia, com ele. Sim. E eles viram o filme assim, ficaram maravilhados, nunca tinham visto isso na vida dele. A gente levou um lençol branco, botou um projetor, e o interessante foi que foi no dialeto deles, no Mandinga. Então, eles entenderam tudo que estavam falando. Isso é muito importante, né? Quando é no mesmo dialeto, faz diferença, né? De escutar na mesma língua, no mesmo dialeto. Acho que a evangelização se torna diferente, né? Ele é a palavra, né? Que ele vai usar a palavra que ele vai entender. Aqui são 27 dialetos, são 27 etnias que tem. Então, cada uma tem o crioulo. O crioulo é um dialeto que é o tipo comercial. Apesar de o português ser a língua oficial, as pessoas falam mais crioulo do que português. Sim. Porque os professores que ensinam, eles ensinam falando em crioulo. Então, essa é a língua realmente que... Então, se você sabe o crioulo, você vai chegar numa aldeia e alguém vai saber o crioulo e vai poder traduzir para você. Entendi. Aquilo que você quer passar. Sabe? Entendi. Então, irmão, nós já estamos quase que nos encaminhando para o final da nossa live, mas antes disso, eu queria saber do irmão, de forma mais rápida, como foi essa questão que a gente nem sabia, né, nem havia combinado nada com vocês, sobre como foi ser contaminado pelo Covid. Nós não sabíamos que um missionário nosso, né, Cibe, havia sido contaminado. Então, como foi esse impacto na vida de vocês, até estando num país onde não tem tantos recursos como nós temos aqui no Brasil? Como foi esse impacto na vida de vocês? Como vocês receberam essa notícia do vírus positivo? Foi. Ela contou como é que foi que aconteceu com o missionário, né? O missionário solteiro. Então, eu fui lá fazer... Porque ele não tinha ninguém para... Porque o hospital, o que acontece? Aqui o hospital ele não dá o medicamento. Então, você precisa ter alguém
que o médico vai dar a receita, você sai do hospital, compra o medicamento, entrega para o médico aplicar no paciente. Entendi. E eu passei 10 dias indo lá para tanto dar o medicamento como nós fazer a comida para ele comer. E a Embaixada do Brasil pediu para que eu pudesse fazer o exame, porque eu tive muito contato com ele. E o exame deu positivo. Só que até agora não tem nenhum sintoma. Eles falaram, olha, você vai ficar em casa, tal, durante 14 dias, depois faz o exame de novo para ver se tá. Eu não fiquei com medo porque não tinha sintoma nenhum, né? O meu maior medo foi transmitir e minha maior dificuldade foi ficar longe da minha esposa e do meu filho, né? Que eles não ficavam longe de mim. Então foi difícil pra gente, porque nós tínhamos o nosso trabalho, ainda tinha trabalho para fazer. Tinha os colchões para entregar, tinha a cesta para entregar. Não parava as coisas assim. Só que eu fiquei de longe, mas ajudando de longe. E até passar esse tempo, graças a Deus passou, já está tudo bem. Se ela fez o exame, não sabe ainda, porque não saiu o resultado do exame. Mas se teve, não teve sintoma nenhum, né? Então foi, para mim, não. As pessoas ficaram um pouco com medo. Tipo assim, as pessoas ficaram com medo de ir lá receber ele e tudo mais. Claro. Mas para mim foi. Mas para mim, quando ele falou que estava precisando, eu fui porque. Para mim não teve problema nenhum. Eu disse, não, vou lá, vou me cuidar e não vou pegar. Infelizmente eu peguei, né? Mas eu me cuidei bastante, mas é muito complicado. Amém, mas glória a Deus, né? Como eu já havia dito, glória a Deus que foi sem sintoma e isso que é fé, né? Não tive medo, tava lá, fui ajudar e não tive medo e glória a Deus por isso. Eu queria que vocês nos deixassem uma mensagem de esperança, né? O que vocês têm para nos falar? Nós temos, acho que mais 10 minutinhos ali, mais ou menos. Quero compartilhar um pouco que Deus tem falado muito conosco nesse tempo. Nesse tempo que eu gosto muito de acompanhar notícias, tanto do Brasil como no mundo. E infelizmente o que nós vimos é um pânico, né? Um pânico no mundo, as pessoas em pânico. Ou porque perdeu o emprego, está sem emprego, está desempregado, não tem uma renda. Outras porque perdeu um familiar, ou algum familiar deve estar numa UTI, no hospital, e ele está aflito com isso. E outras pessoas porque não sabem quando isso vai acabar, né? E quando é que vai acabar? Quando é que eu posso sair? Quando é que eu posso trabalhar? Quando é que eu posso visitar meu familiar, minha mãe, minha avó? Quando isso, o governo brasileiro disse que talvez em janeiro tenha uma vacina, mas até agora as pessoas estão em pânico. Sim. Não sabem o que acontece. Por outro lado, se fala que os canais de YouTube mais procurados são de pregações e de pastores. Porque pessoas procurando ao que se apegar. É verdade. Então, eu vendo toda essa parte que está acontecendo, eu lembro muito do livro de Neemias, quando ele recebe a notícia de como o povo de Jerusalém está, a dificuldade que ele está. Sim. E ele chorou, disse que ele sentou, chorou, jejuou e orou ao Senhor. Então, nós como igreja temos que fazer isso, temos que orar e pedir ao Senhor. E não ficar surpreendido se acontecer com o que acontecer conosco, o que acontecer com Neemias, porque ele foi a resposta da oração. Ele orou ao Senhor. Senhor, faz com que o povo possa reerguer a muralha, faz com que o povo volte. E o Senhor disse, é você que vai fazer isso, eu vou usar você. Então você pode ser usado por Deus. Porque em Mateus 20, 28 fala que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Amém. E nós somos discípulos do Senhor. Nós viemos para servir. Amém. O povo está procurando uma coisa que nós temos de muito, que é fé. As pessoas no Brasil e no mundo, eles estão precisando de fé. Amém. E nós cristãos, o que mais temos é fé. Amém. Nós cristãos, que nós podemos esperança. Porque eu falo muito que a nossa vida é como se fosse uma régua. Essa régua não tem fim. E o que nós vamos viver aqui na Terra é menos de 1 centímetro. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com 1 centímetro dessa régua, sendo que existe a eternidade para nós. Então, que nós possamos falar de Cristo. Às vezes, uma amiga sua da faculdade, às vezes, um amigo de trabalho, uma pessoa que você conhece da infância, está no quarto chorando, precisando de alguém que ligue para ela, que fale com ela. Então, nós, como povo de Deus, temos que ter essa sensibilidade e orar a Deus. Senhor, como eu posso? Nós fizemos isso. Senhor, como eu posso ser útil para a Guiné-Bissau nesse momento? E ele falou, haja, faça máscara, faça isso, faça aquilo. Então, você ora ao Senhor. Senhor, como eu posso ser útil aqui nessa pandemia? Coloca para mim uma pessoa que eu possa ligar, que eu possa ver e acompanhar.
Então, seja usado por Deus para isso, para que você possa lembrar, ligar para aquela pessoa, como é que você está? Ou a pessoa que perdeu um familiar, a pessoa que perdeu um emprego, como é que você está? Ah, e dar aquela palavra de conforto e orar. Posso fazer uma oração por você? E orar e acompanhar e ver, servir, né? Servir. Nós viemos para servir. Amém. Então, nós possamos fazer isso. Amém. Que bênção escutar. E olha como o Senhor ele é perfeito em tudo que faz. Ontem nós tivemos um encontro via Zoom com parte de uma liderança aqui com o nosso pastor, e o pastor falou exatamente sobre isso. Às vezes é uma ligação que a gente precisa parar um tempo e ligar para alguém e dar atenção, né? De fazer um discipulado de vida na vida, né? Que foi as palavras que ele usou ontem para nós. Então, é exatamente isso. Como eu posso servir nesse momento? Não só de pandemia, mas nesse momento especificamente de pandemia, em que as pessoas estão carentes de Jesus, muito mais do que já eram, mas nesse momento muito mais. Como eu posso servir nesse momento? Uma palavra maravilhosa se encontra ao meu coração e eu acho que é o coração dos irmãos também que estão assistindo, né? Para que nós venhamos ter motivação de trabalhar. Tem uma palavra que eu amo, que fala muito comigo, que é que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. E sempre que, muitas vezes, o medo vem, mas será que é isso, Senhor? Não, o Senhor ele não nos deu um espírito de covardia. Então, o Senhor nos deu um espírito de coragem para que nós venhamos trabalhar, independente do lugar em que nós estejamos, na casa do Senhor. E eu agradeço a vocês, né, por esse tempo que vocês dispuseram para conversar com a gente, para contar as experiências. Desejo que o Senhor venha encher vocês mais de coragem, de ousadia no Senhor, para trabalhar, para fazer mais máscaras. Olha que bênção aprender a fazer máscaras, aprender a costurar em tão pouco tempo, né? Trabalhar aí com as crianças, com as mulheres, que o Senhor fortaleça vocês. Em nome de Jesus, eu agradeço vocês. Eu vou deixar depois daqui o Instagram de vocês também para quem quiser acompanhar o trabalho, porque vocês postam bastante. Isso é muito legal, que a gente se sente parte, né? A gente se sente junto aí com vocês. Então, muito obrigado, meus irmãos. Um abraço da Betel de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje está friozinho aqui. Um abraço nosso para vocês, o nosso pastor também. Que vocês sejam abençoados como família. O Léo, que estava ali com soninho, né? Foi dormir. Foi dormir. Acordou um pouquinho, mas já voltou a dormir. Então tá. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Então, dou tchau pro pessoal aqui que nos acompanhou. Obrigada a vocês também que nos acompanharam. Na terça que vem nós teremos novamente com um missionário aqui do Brasil. Vamos intercalando. E vocês são bem-vindos também para nos acompanhar o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Um abraço aí para Guiné-Bissau, em nome de Jesus. Amém. E fica convite para quem quiser nos visitar aqui em Guiné-Bissau, possam vir, possam nos conhecer nosso trabalho. Amém. Estamos abertos para receber visitas. Amém. Olha, é um sonho. Deus abençoe, gente. Um grande abraço. Venham nos visitar. A gente recebe equipe de voluntários, professores, médicos, enfermeiros, costureiros, cozinheiros, servos, né? Servos do Senhor. Amém. Que bênção. A gente está sempre com portas abertas. Amém. Que Deus. Quem sabe montamos uma equipe para visitar Guiné-Bissau, né? Se Deus quiser. Então tá, acho que é a conexão deles. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe e até terça que